Olá! Estamos aqui em mais um encontro do nosso curso de extensão Escola Pública Democrática. Esse curso é um oferecimento da equipe de organização do mesmo curso no encontro USP Escola e também do pessoal da APEP, Associação dos Professores de Escolas Públicas, que participam aqui com a gente. A gente tem aqui na organização do nosso curso o professor Raimundo, o professor Cláudio, a professora Flávia e o professor Cleiton. E da parte da PEP, inclusive hoje, aqui no nosso encontro, a gente tem a presidenta da Associação dos Professores de Escola Pública, que é a professora Kátia Varela. Além disso, a gente tem uma convidada que o Raimundo vai apresentar, que é a professora Ellen também, que vai estar junto com a gente, falando das experiências aqui da escola na qual ela trabalha. O nosso curso, para você acessar todos os conteúdos e atividades, é só digitar aí no seu navegador cursos.fabc.edu.br/digital plural. Lá você vai encontrar o curso Escola Pública Democrática e vários outros que têm ligação com os temas que nós estamos trabalhando aqui. A gente se encontra no Encontro USP Escola todos os meses de janeiro e julho. E nesse julho, as nossas atividades foram online por conta da pandemia e do distanciamento social. Por isso, nós demos continuidade à nossa formação através dessas ferramentas online. Então, tem muita gente que já está participando de 8 encontros, né? Contando, ou até 10 encontros, contando com o de hoje. O Raimundo vai explicar melhor aí esse histórico, né, dos nossos encontros desde o mês de julho. Então, se você começou a participar no meio desses encontros ou agora mais para o final, não tem problema, é só você ir lá no nosso canal do YouTube, Digital Plural UFABC, que lá tem toda a playlist com todos os nossos encontros, tratando dos temas das diversas unidades do nosso curso. Então, agora, né, abro aqui, passo a palavra para o professor Raimundo, professor Cláudio, para apresentar a nossa professora convidada e abrir a palavra para todo mundo que estiver fazendo o curso também compartilhar suas experiências, os seus diários e comentar os conteúdos que nós estamos trabalhando. Fala, Raimundo. O microfone, Raimundo. Olá, fica melhor assim, né? Boa noite a todos e todas, e obrigado por mais esse encontro de hoje, que é o 10º encontro, né? Contando com os 2 encontros que nós tivemos lá no webinar do USP Escola, não é? Então aqui nós estamos na plataforma digital Plural. Este é o oitavo e último encontro desse primeiro grande momento que nós realizamos, dessa parceria da Associação de Professores, a APEP, com a Digital Plural, né, que a gente consolidou essa parceria para usar os aplicativos, as plataformas digitais para continuar a oferecer o curso frente à grande demanda que teve lá no Encontro USP Escola, né? Então, o online. Cerca de 1.800 pessoas manifestaram interesse em fazer esse curso, como nós só tínhamos 300 vagas naquele momento, então falou, vamos ampliar, e a Andrea prontamente disponibilizou a plataforma Digital Plural aqui, uma equipe de estagiários que está muito bem, está nos apoiando assim de maneira muito, muito bacana. Então hoje nós vamos fazer a segunda discussão acerca da unidade 4, né, que eu quero fazer essa intervenção aqui, essa retomar ou relembrar essa ideia aqui que nós estamos seguindo, que o curso está organizado em 4 unidades. Nós fizemos 2 encontros aqui na plataforma digital Plural para cada unidade, e hoje então nós vamos falar da 4ª unidade, que tem uma pergunta aqui, que quais são as ações educacionais, culturais e sociais a serem feitas na escola pública democrática, né? Então essa é a nossa 4ª unidade, e hoje nós estamos fazendo a segunda rodada em cima dessa discussão aqui. E aí me veio à cabeça aqui que, em algum momento, o que a escola precisa de fato fazer, né? Eu coloquei uma frase aqui, vou deixar disponível para os participantes refletindo sobre isso, que na nossa concepção a escola precisa ensinar a ser humano, não é? Eu acho que toda essa discussão que nós temos feito aqui nestes encontros é buscando
criar subsídios e formas para a escola aprender a ensinar a ser humano, né? Parece redundante, não é? Mas traduzindo essa filosofia, não é? Então precisa que os direitos humanos sejam respeitados, né? Sobretudo os direitos humanos, né? Para as pessoas não se sentirem oprimidas, para as pessoas serem ouvidas, para as pessoas terem o espaço de diálogo, para as pessoas se sentirem seguras para expressar as suas vontades, as suas ideias, né, as suas percepções de mundo. Então, é essa proposta que nós estamos colocando aqui neste dia, que vocês, então, pensem de como. A minha pergunta é como fazer com que a escola ensine as pessoas a serem humanos. Né? Lá estão nós, professores e professoras, que também, para início, precisamos também ter essa percepção de ser, né? De ser humano, ser empático, né? Se colocar no lugar do outro, ser resiliente, né? E abrir os espaços, então, para que as pessoas e os nossos alunos possam, de certa forma, então, se sentirem seguros para se desenvolverem. Eu acho que eu faço essa entrada inicial, né, depois a gente volta aqui. Aí eu quero aproveitar para agradecer a presença da presidente que está aqui, não é? A nossa presidenta, não sei como é que ela gosta que a gente chama, se pode ser presidente ou se é legal ser presidenta mesmo, né, Kátia? Eu agradeço a presença dela aqui, e a gente convida todos presentes nessa sala para, então, se associar à Associação de Professores, que é uma associação profissional, e que ela tende o objetivo dessa associação profissional. É importante a gente trazer esse termo profissional, porque ela não está associada à questão de lutas trabalhistas, né? Porque tem a POSP que já faz isso. Né? Então, a lei não permite que dois sindicatos representem a mesma categoria no mesmo espaço. Então, nós estamos aqui justamente para fazer o que nós estamos fazendo aqui, construir parceria, construir rede e criar espaço seguro. Eu gosto muito dessa frase que eu aprendi aqui nesse curso com a Andrea, né, que é a questão do espaço seguro, não é? Eu vou usar sempre esse trecho, porque eu acho que ele nos fortalece quando eu tenho um espaço seguro para falar das minhas necessidades, né? Sem aquele receio de ser oprimido, sem aquele receio de ser rejeitado, sem aquele receio de ser criticado, não do ponto de vista de uma crítica construtiva, mas aquela crítica que quer te jogar para baixo, entendeu? Acho que é uma questão que a gente precisa desenvolver. Então, eu passo a palavra aí para Kátia, e aí a Kátia faz a sua apresentação de hoje aqui, né, e a gente agradece muito a presença dela aqui, porque é uma pessoa que tem estado à frente dessas discussões aí há mais de 10 anos, né? 10 anos não é 10 dias, é bastante tempo. Aí, obrigada, Raimundo, pela apresentação, depois você passa para o Cláudio, né, que o Cláudio vai trazer a convidada dele também. Muito obrigado a todos e todas. Obrigada a você. Do jeito que você chamar, amigo, é bem-vindo, que é de coração, né? Andréia, maravilhosa, eu sou fã da Andréia, desde o momento que eu vi o curso dela lá no Encontros Pscola, às vezes ficava magoada que tinha que acabar o curso dela às 7h da noite, e aí aqueles depoimentos eram uma coisa maravilhosa. Eu acho que a Andréia, ela faz uma formação, e assim, sou fã mesmo, Raimundo, Cláudio, que é justamente o que a gente precisa hoje, de ter espaço para falar, né? Espaço para falar e espaço seguro. Então, em nome da APEP, né? E aí esses meus dois amigos que estão aí fazem parte da diretoria da APEP também, né? E a gente tem feito que nem o Raimundo falou, né? É uma formação para se fortalecer. Então, agradeço a Andréia, essa parceria maravilhosa, que nos ajuda nessa época de distanciamento, onde que o principal é a gente se juntar, né? Porque juntos somos mais fortes, mesmo à distância, para poder lutar o que a gente tem pela frente. Então, só para falar que o Encontros Pscola, ele tem 10 anos, né? Que nem muito falou,
faço parte desde o primeiro, mas antes tinha um IF-USP, né, que era só encontro de formação. Então, esse encontro de formação de professores tem o curso do Raimundo, que é a Escola Democrática, o curso da André, de Direitos Humanos. São cursos de todas as áreas da BNCC, é apresentado nesse encontro os psicólogos, que chama encontro entre universidade e escola. E aí são 10 horas entre essa parceira universidade e escola, e é que nem o Raimundo fala, né? É um lugar onde o professor escreve e faz a sua história, né? Então não é um lugar onde que nem a gente está, né? Então posso falar mal da SEDUC, né? Como a gente está, que é uma coisa que é jogada uma formação dos caras que nunca entrou dentro da sala de aula, né? E o Encontros Pscola tem esse olhar do professor, né? Quando se pensa em prática, por isso que o encontro começou com 43 participantes, e no último presencial tivemos 700 professores, né? E no webinar a gente teve 2.700 pessoas, porque são coisas de professor para professor. Então, não é um advogado que fala mal que vai lá falar para o professor como ele tem que trabalhar, não é um médico que vai lá falar como tem que trabalhar, é o professor para o professor. E mesmo os professores universitários, eles vão lá nas férias. Eu amo ver a André comendo bandejão, nossa, eu fico massa, isso é. E aí é esse contato humano, né? E eu acho que o encontro USP, escola, é isso. Só que é uma coisa feita na cidade de São Paulo. Então, a gente perde quando muita gente do interior não vai, porque nas férias dos professores, a gente não tem dinheiro, né? Quem é professor do estado sabe que você está de férias, né? Então, nós já somos pagos para fazer esse tipo de curso. E os professores também não. Então, não consegue atingir professores de outros estados, são muitos poucos, bem. Nós já tivemos professores do Ceará, do Mato Grosso, Roraima, e acho que Minas Gerais, né? Só que a gente gostaria de ter um número muito maior de professores, né? E uma das possibilidades de divulgar o encontro dos psicólogos é um livro, né? Que tá eu, Raimundo, Cláudio, fazemos parte da equipe, né, do livro. E só que para editar esse livro a gente precisa de uma vaquinha, né? Depois a contribuição aí, para a gente poder divulgar esse nosso trabalho na escola. E são 3 livros, né? Depois o Raimundo, o Cláudio pode complementar. São livros que falam de cursos, né? O da Andréia tá lá lindo, maravilhoso. Vou dar um spoiler, né? O do Cláudio também tá, né? Só que eu não vou contar mais, né? Não tem. Então, tem falando então, como é que foi feito esses cursos, então tem a narrativa, né, e o quanto esse professor então, tem aplicação na sala de aula. Então, e eu agradeço a todos que estão aqui, associem na PEP, e juntos somos mais fortes, porque nós, professores, temos que nos unir para valorizar o que a gente tem de melhor aí. Obrigada, não sei se eu falei demais, obrigada. A Kátia sempre arrasa, não é, Cláudia? Ela tem que falar mais que a boca. É nossa presidenta aí da Associação dos Professores de Escolas Públicas. Não fosse a APEP, não haveria mais o USP Escola, né? É importante a gente dizer isso, que o USP Escola, ele é promovido com a iniciativa da professora Vera, desde o seu surgimento, mas que muitas vezes a própria administração da universidade não dá valor. E aí são os professores da escola pública, a Kátia, que é a nossa presidenta, o Cláudio, o Raimundo, que levam toda a organização e pressionam a universidade a fazer essa atividade em janeiro e julho. Vocês estão de parabéns, de ajudar a continuar a manter esse vínculo entre a universidade pública e as escolas públicas. É isso. Obrigado, André. Eu acho que eu sou assim apaixonado pela APEP desde o primeiro momento que eu fui no curso. Então, é um dos motivos de eu estar lá na... fui me socando de pouquinho, como diz o nordestino, né? Fui aos pouquinhos me socando na APEP, e eu acho que é um trabalho fantástico. Aí tem até uma questão aqui que o Vitor Gregório traz, que um curso como esse é importante nesses tempos, né? E eu acho que uma associação como a APEP
e essas parcerias que se faz como a gente está fazendo aqui com a Digital Plural na UFABC, para fortalecer a nossa luta de dentro da sala de aula, né, que é o lugar onde a gente se sente seguro, e a gente pode expressar e formar essa rede e debater. Né, Kátia, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, né, por estar aqui nos acompanhando, por os espaços, né, de luta e todas essas questões que a gente tem aí de uma forma resiliente enfrentado, principalmente vocês que estão na linha de frente da APEP há bastante tempo, né? E como eu falei para vocês no encontro anterior, né, mais uma vez, boa noite a todos e a todas e a todos, né, que estão aqui. A gente teria uma convidada hoje, acho que eu travei. Eu acho que eu travei, né? Não, pode falar, pode falar. Não, pode falar. Tá que a gente teria uma convidada hoje que, para mim, assim, é muito especial, né? Ela sabe disso, eu já falei bastante isso para ela, que ela é uma pessoa que me inspira todos os dias. Todas as vezes que ela me manda alguma coisa do que ela está fazendo, é uma inspiração para mim. E eu encontrei a Ellie num encontro escola, onde o Raimundo precisou viajar, né? Depois de quase 10 anos sem sair nas férias, precisou viajar e eu fiquei no encontro sozinho. E tive a grata oportunidade de conhecer a Ellie, como outros cursistas que estavam lá. Mas eu acho que, de uma certa maneira, as nossas histórias de luta se cruzaram de uma forma que eu acho que é maravilhosa. É um aprendizado que eu tenho tido durante esse tempo, que para mim tem sido assim, importantíssimo. E aí, ela já está aqui com a gente, né? Eu propus a ela o desafio de vir hoje aqui. Ela já esteve com a gente no encontro presencial em janeiro, ela está dando um pouco da sua experiência, né, do que ela tem desenvolvido no seu trabalho como diretora da Escola de São Paulo, uma EMEI, né, na Escola de São Paulo, na Prefeitura de São Paulo. Ela vai se apresentar melhor, vai falar um pouco melhor sobre ela, do lugar de fala dela, de onde ela está, né, como a história dela na educação. E aí eu fiz esse desafio dela, de nós usarmos esse tempo aqui. Eu falei, Ellen, eu sei que sua história é bem vasta, sua experiência é enorme, mas eu propus que ela trouxesse aqui para a gente, nesse último encontro dessa rodada, essa experiência, nos 45 minutos que a gente tem assim, de discussão, e abrisse um debate para a gente pensar isso. E ela topou estar aqui com a gente, então não vou me delongar mais, porque eu quero ouvir bastante ela, e quero proporcionar que ela tenha esse diálogo com todos os participantes, né? A gente abre um espaço no final para algumas perguntas. Eu não sei como é que ela vai fazer, se as pessoas vão perguntando durante a apresentação. Sinta-se à vontade, Ellen, e passo a palavra para você, e aí o palco é seu. Oi, gente, boa noite. Eu quero agradecer ao Cláudio, né, por esse convite. Na verdade, é uma honra poder compartilhar um pouco da minha experiência, né? Eu estou engatinhando ainda no cargo, é um cargo com muitos desafios, né? A gestão, assim como toda a área da educação, tem os seus desafios, ainda mais numa época que a gente está aí com tantos retrocessos, né? E gostei muito de ouvir o Cláudio falando sobre como a gente se conheceu, e gostaria de falar para vocês da importância que esse curso teve na minha carreira, né, nesse meu processo como diretora. Em julho do ano de 2018 foi quando a gente fez esse curso, o Encontro USP, e eu cheguei muito fragilizada no curso, porque eu achei que eu ia chegar na gestão e ia conseguir resolver todos os problemas em um ano só, e aí eu fui tentando no primeiro ano. Foi difícil, que eu estava conhecendo ainda o cargo, e aí no segundo ano foi só ficando cada vez mais difícil, e aí nesse terceiro ano que eu fui para o encontro, eu estava assim, muito fragilizada, comecei a desacreditar em tudo, e aí o Raimundo veio com esse termo, né, que ele falou que é da Andréia, de espaço seguro, né? Então, eu tive aquele espaço, me senti segura para falar, e para perceber que outras pessoas também tinham a mesma luta
que eu estava lá na escola, né, fazendo todos os dias. Então, eu quis fazer esse relato de como foi essa minha experiência no Encontro USP. Em janeiro, eu também participei com a Andréa, então eu sou suspeita, né, para falar, porque eu já participei dos 2 cursos, da Gestão Democrática e dos Direitos Humanos com a Andréa. Eu vou começar aqui minha apresentação. Vou compartilhar para ela aqui. Agora isso aí, agora foi. Então tá bom. Então tá bom. Então, como eu estava dizendo, né, eu estou ainda engatinhando nessa carreira, né, e assim, eu também fico assim um pouco insegura de estar falando aqui com vocês, porque eu não tenho nenhuma carreira acadêmica, né? Eu sou do chão da escola mesmo, eu sou professora, fui professora por 18 anos e agora estou aqui exercendo esse cargo de gestão. Então, as lutas que vocês têm nas escolas de vocês, nós também temos. Aquele momento que a gente pensa que a gente vai desistir, mas aí a gente fala, não, vamos continuar lutando. E eu gosto muito também de pensar numa esperança da escola dos sonhos, sabe? Eu sempre tive muito isso dentro de mim, mesmo como professora e agora como diretora, porque a gente tem que ter essa esperança, mas como diria, né, o Paulo Freire, a esperança do verbo esperançar. Eu gosto muito desse verbo, porque ele diz que a gente tem que ter essa esperança, mas uma esperança ativa, uma esperança acreditando, lutando, e não aquela esperar, do verbo esperar, que é aquela esperança mais na espera, você esperando o outro fazer. Então, o que a gente está fazendo lá na escola tentando ter uma escola, né, uma escola democrática, uma escola com qualidade, e lutando ali no dia a dia. Aí eu vou falar um pouco sobre a nossa EMEI, né? A nossa EMEI, ela chama EMEI Leonardo Van Ack, ela fica na Diretoria Regional de Itaquera, ela é na Coab 2, né? A gente chama de Conjunto José Bonifácio, mas ela fica aqui na Coab 2. É uma EMEI pequena, né? Ela tem 4 salas, 8 turmas. Quando a gente olha assim, fala, nossa, 16 professores, 11 funcionários, dá a impressão que é fácil você lidar numa escola pequena assim, mas eu penso que tem muitos desafios, porque as relações são muito paternalistas, sabe? Tem aquela coisa daquelas relações caseiras, né? Então, são os desafios aí que a gente tem que enfrentar, e aos poucos a gente está conseguindo superar tudo isso. A nossa escola, ela embora seja, né, na periferia, como toda a região aí que fica fora do centro de São Paulo, ela não fica numa região, assim, de alta vulnerabilidade, né, de crianças com extrema pobreza. E aí, assim, as famílias, quando chegam, eles chegam, assim, bem, assim, eles chegam um pouco desconfiados, né? Mas, assim, aos poucos a gente vai conseguindo trazer todos para o nosso lado, mostrando o nosso trabalho. E aí eu quero fazer uma introdução com vocês sobre as concepções, né? As concepções da nossa escola, porque sem falar dessas concepções, vocês não vão conseguir entender o que quer dizer a nossa EMEI, né? Qual que é a nossa... o que a gente acredita, qual que é o nosso currículo, qual que é a nossa proposta. Então, eu vou explicar para vocês as concepções, e depois eu vou falar sobre os documentos que orientam a nossa escola. A gente começa aqui, né, a concepção de criança é o princípio que norteia todo o trabalho na educação infantil. E essa concepção de criança, né, do jeito que vocês estão lendo aí, sujeito de direitos, produtora de cultura, potente, protagonista. Esse é um termo que ele já vem sendo usado, não é nada novo. Ele vem sendo usado na nossa rede desde 2007. Só que, em 2007, ele foi apresentado num livro que a gente tem, que a gente chama de Orientações Curriculares para a Educação Infantil. Só que esse livro, ao mesmo tempo que ele falava dessa criança potente, dessa criança protagonista, ele também ele fragmentava a aprendizagem da criança por idade, sabe?
E, assim, embora ele tivesse o professor, falando que o professor era o mediador, ele tinha o professor, na verdade, como o centro de toda a ação que acontecia, né, dentro da escola. Então, era o professor que decidia, né, quais eram as vivências, chegava com aquele projeto pronto, né, e aí se contradiz, né, porque se você dá voz às crianças, se você der voz à criança, der oportunidade de escolha para ela, é diferente, né, desse professor que está na frente de tudo. Então, tinha essa contradição aí. E, assim, o processo democrático da aprendizagem, ele começa quando a gente começa a dar voz, a gente dá espaço para a criança participar das escolhas, né, para as famílias, e isso demanda um trabalho muito, muito grande, um esforço muito grande da equipe gestora, dos funcionários, das famílias, das crianças. Por quê? Porque é uma quebra de paradigma, né? É um rompimento com a ideia de que a criança, ela deve obedecer, ficar sentada o tempo todo, fazer todo mundo a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, isso é uma quebra muito grande de paradigma, né? Então, por isso que essa concepção de criança, ela norteia aí todo esse trabalho na educação infantil, de democratização do espaço de escola de educação infantil. E aí, aqui, a gente tem as concepções das infâncias. As infâncias que a gente tem está no plural mesmo, que são as infâncias, reais, vivas, concretas. Ela tem que ser, também é uma quebra de paradigma, né? Se conseguir imaginar as infâncias e tirar aquele termo que a gente usa, né? Criança é tudo igual, só muda endereço, né? Essa foto, quando eu olho para essa foto aqui desse menino rolando esse pneu, eu lembro de uma viagem que eu fiz no Nordeste, e lá eu vi, né? Eu vou de carro, e aí a gente estava viajando, e eu vi um menino puxando um burrinho no Ceará. E aí eu fiquei olhando aquilo, né? Fiquei imaginando, que ele está vivenciando a infância dele no território dele, da mesma forma que essas crianças estão pulando corda aqui na Paulista. Então, eu tenho crianças vivendo lá em Paraisópolis, dentro de uma comunidade, eu tenho crianças vivendo nos jardins, eu tenho as infâncias das crianças que vivem na Coab 2, que é o território, né, que é o nosso território, mas ainda assim, mesmo as crianças que vivem aqui na Coab, no meu território, elas não são iguais. Então, essa concepção de infância é isso, é você olhar a criança como ela é, não aquela criança idealizada que a gente tinha em mente, a criança quieta, a criança obediente, né? Agora, a gente vai falar um pouco sobre as concepções de educação infantil, né? E, assim, eu cheguei na EMEI Leonardo Van Acker, no ano de 2017. E eu fui professora de SEI a minha vida toda, né? Toda a minha carreira dentro da educação, eu estive trabalhando em creche. E aí, quando eu cheguei na EMEI, e eu vi aquela escola, aquelas salas cheias de mesa, o professor sentado numa posição, as crianças lá distante dele, sabe? Aquilo tudo me deixava muito intrigada, porque eu ficava pensando assim, que a EMEI, ela peca por quê? Porque ao invés dela se aproximar do SEI, que é a educação infantil, como ela quer se aproximar muito da EMEF, né? Então, essa questão da antecipação do ensino fundamental, né? Da alfabetização, das tarefinhas, tudo isso é muito forte ainda em muitas EMEIs, e é um grande desafio você conseguir romper com essas relações de antecipação do ensino fundamental na EMEI. E aí foi assim, com muito estudo, que a gente conseguiu, que a gente está conseguindo junto ali, eu com o nosso grupo, a CP, os professores, com muito estudo, com muito esforço, né? Um esforço intencional mesmo, ele vai gerar insegurança, porque é um rompimento com as rotinas viciadas, que vem sei lá, de sempre, né? Então, o professor tem aquela fala, mas sempre foi assim, agora chega você com essas salas, tal. Não sou eu que estou chegando,
né? A gente tem aí, depois mais para frente eu vou mostrar para vocês todos os documentos. Foi uma coisa construída, porque a educação não pode ficar parada, né? Tudo muda e a educação não pode ficar no mesmo lugar, né? E aí, quando a gente começa a pensar nessas 3 concepções que eu passei para vocês, que é a concepção de criança, que é a concepção das infâncias e a concepção de educação infantil, essa mudança, ela fica inegociável, né? Não dá para você negociar isso, porque se você não mudar esse paradigma, você vai estar negando o direito das crianças, né? E, assim, essa forma de ver a criança, ela não coexiste com uma forma tradicional e conservadora. Então, por isso, essa quebra toda de paradigma. E aí, a nossa concepção de currículo, né, que é o currículo da cidade de São Paulo, ele é organizado aí nos tempos, espaços, materiais e interações. E aí, essa figura, ela ilustra a ação, né, a ação dentro da educação infantil, né? Então, ali eu tenho a criança, a cultura, o educador e o contexto. E o que significa isso? Que essa ação, ela tem que ser significativa para a criança, desafiadora para o professor, sempre considerando o contexto e a cultura do território, né, do entorno, do contexto. E ali a gente tem ali os documentos, né, todos os documentos orientadores, né, que são os documentos que orientam a nossa escola. A gente começa ali em 2010, com as diretrizes curriculares da educação infantil, né, um documento do MEC. E aí, depois, a gente teve, em 2014, a gente teve essa orientação normativa 113, né, que é de 2013, foi publicada em 2014. Ela trouxe para a gente um novo olhar sobre a avaliação. A gente começou a sair do xizinho, né, que é aquele xizinho que a gente tinha antes da avaliação. A criança anda, fazia xizinho lá se andasse. Né, então, a gente começou a aprimorar esse olhar aí para a avaliação. E aí, em 2015, a gente teve esses 2 documentos, que os padrões básicos da qualidade da educação infantil paulistana e o currículo integrador da infância, né? Esses 2, eles veio para problematizar essa relação adulto-criança, né? Tentando tirar o adulto da centralidade da ação. Mas, né, porque é assim que a gente começa uma perspectiva democrática. Só que não estava surtindo efeito, né? E aí, em 2016, esse documento, Indicadores de Qualidade, é um ganho muito grande para a educação infantil. Por quê? Porque ele prevê 2 momentos. A gente já estava fazendo ele, embora ele tenha sido publicado em 2016, a gente já estava fazendo ele desde 2013. Então, já está previsto em portaria, a portaria de organização dos anos, sempre prevê 2 dias de indicadores de qualidade. Um dia que é para a gente realizar a avaliação, né? Esses indicadores, eles são divididos em 9 dimensões que são avaliadas, são momentos que a gente recebe a comunidade, né? Os pais, os professores, e a gente faz a avaliação de todo o nosso processo de educacional, né? Todo o processo que acontece dentro da escola. E o objetivo era esse, trazer as famílias para dentro da escola. Só que o que acontece? Não é rápido, é um processo lento, né? Muitos pais reclamam que eles não têm, não é o lugar de fala deles, falar sobre uma atividade, né? Uma vivência que acontece dentro da escola. Então, a gente não consegue trazer a comunidade do jeito que a gente gostaria, né? Por quê? Porque a democracia dá trabalho, né? Ela gera responsabilidade, enfim, é tudo um processo que a gente está aí caminhando. E aí, em 2019, a gente tem a publicação aí do currículo da cidade, da educação infantil. Eu, particularmente, né, eu sou suspeita para falar desse documento, porque eu gosto muito dele, eu acho ele muito potente. E assim, o que aconteceu com esse documento? Ele foi publicado junto com uma portaria que estabeleceu que os PEAs, do ano de 2019, né, o PEA é o Projeto Especial de Ação, é a formação dos professores, ele fosse instituído como todos os PEAs de todas as escolas de educação infantil do município. Por quê?
que a gente já tinha aí esses 4 documentos, né, muito bons também, mas que não estavam sendo colocados em prática. Então, o ano de 2019, ele foi um ano de implementação desse currículo. Ele foi um ano que muitas escolas receberam visitas pedagógicas, os organizadores desse currículo, né, os autores, eles foram visitar as escolas, eles falavam sobre os avanços, sobre os desafios de cada escola. E o ano de 2019 foi para nós também, na nossa escola, um ano de implementação aí do currículo. E aí a gente começa, né? Agora eu vou mostrar para vocês um pouco das ações, né? Um pouco de como que está sendo esse percurso aí de quebra de paradigma, de mudanças, né? Já falo logo que não é receita, porque não existe uma receita para isso, né? O que eu digo para vocês é que tem que sair de onde a gente está e começar a caminhar do jeito que dá, né? Com as forças que a gente tem. Então, a primeira coisa que eu digo e acho muito importante, que é um passo, né? O primeiro passo é retirar a responsabilidade da direção como a única responsável por ter espaços democráticos. Né? Porque a gente ouve muito se dizer, quando a gente fala em gestão democrática, todo mundo só pensa no diretor, na CP, no vice-diretor, no assistente, e não é, né? Um espaço democrático, ele tem que ser garantido em todos os espaços, e começa na sala de aula. Não é? Como que é? O professor dá voz à criança dele, o professor, ele quer controlar todas as vivências, né, das crianças o tempo todo. Como que ocorrem as relações familiares, né, as relações com as famílias? Eu tenho um exemplo muito legal para dar desse ano, que foi uma prática que a gente começou esse ano de 2020. Até o ano de 2019, as nossas crianças, quando chegavam na escola, os pais deixavam ela no portão da escola e ela subia a escada, tem uma escada grande, assim, né, 2 lances de escada. As crianças subiam as escadas e iam sozinhas para a sala de convivência. E aí a gente começou a discutir sobre isso, né? Mas por quê? Que o pai não tem direito de ir com a criança até a porta da sala, olhar a professora, né? Olho no olho ali com a professora, falar alguma coisa que aconteceu, né? Que é importante para o professor saber do dia a dia daquela criança, naquele dia, né? Traz segurança para a criança, traz segurança para a família. Então, né, isso que é a abertura, né, de um espaço democrático. Começa na sala de aula, em todos os espaços. E aí também a gente começou muito a questionar, né, quais eram as famílias que a gente estava envolvendo, que a gente estava favorecendo no nosso calendário festivo. Né? São todas? Ou eu deixo alguém para fora por conta da questão religiosa, né, da opção religiosa dela. E aí, quando a gente começa a pensar, né, de uma escola laica para todas, e aí o grupo já começou a refletir sobre as datas comemorativas, principalmente as religiosas, porque já era uma questão que a gente já estava resgatando lá nos indicadores, né, os indicadores de qualidade da educação infantil paulistana, e mais precisamente na dimensão 5, que é uma dimensão que trata questões de relações étnico-raciais e de gênero. E essa dimensão, ela fala assim, qual que é a atuação dos profissionais, né, da educação da escola, em respeito à liberdade religiosa de todas as famílias. Essas discussões, elas foram muito desafiadoras na nossa unidade. A gente teve que chamar formadores do DIPED, né, que é uma divisão de orientação pedagógica. E aí, 2019 foi o primeiro ano que a gente conseguiu, de fato, encontrar outros caminhos, né, para abranger todas as famílias, independente da escolha dela religiosa, nas nossas festividades. Porque a gente entende que a escola, ela é um espaço alegre, festivo, faz parte, né? Só que o desafio é fazer todas essas festividades sem deixar ninguém excluído. E aí, esse segundo item ali, que é a proposta de salas mistas, né, para o ano de 2021, já é uma coisa que a gente está planejando para o ano
para o ano que vem, né, já foi deliberada pelo Conselho, a gente enviou para a SME, né, a nossa proposta, e ela é assim, hoje, a nossa EMEI, ela é dividida, as salas, a gente tem infantil 1, 4 salas de infantil 1 e 4 salas de infantil 2. E por que a gente quer ter essas salas mistas para o ano de 2021? Porque a gente está olhando a nossa criança. E a nossa criança, o saber dela não pode ser fragmentado. O que eu quero quando eu olho para a criança? Eu não tenho que comparar a minha criança, essa minha criança, com aquela da mesma idade. A comparação é sempre ela em relação a ela mesma, o que ela sabia, o que ela não sabia antes e o que ela está sabendo agora. Por quê? Os saberes, eles não são dependentes da idade. Então, isso é uma forma de desfragmentar essa forma de conhecimento, né, que a gente tem nas escolas em geral. Essa é uma proposta muito inovadora. A gente daqui da rede de São Paulo, a gente tem conhecimento de apenas 2 escolas que têm essa proposta de sala mista. Então, por isso que é um processo lento, burocrático, e aí a gente está tentando aí, para 2021, conseguir essas salas mistas, porque a gente acredita que o conhecimento de cada criança é único, né? Cada criança tem a sua individualidade. E aí aqui, né, quando a gente começou a refletir sobre isso, a primeira mudança que a gente teve foi essa das festas das tradições brasileiras, porque a nossa escola, ela tinha a tradição de sempre fazer a festa junina, né? Então, era aquela festa junina tradicional, todas as crianças vinham com roupa caipira, tudo, né? E aí, quando a gente começou as discussões, lá no ano de 2017, a única mudança que a gente conseguiu fazer foi no nome, né? A gente conseguiu mudar o nome, mas as crianças continuaram dançando as músicas, né? As músicas né, da festa junina, vieram com todas caracterizadas, né? E aí foi só em 2019 que a gente conseguiu ter uma festa que valorizasse, sim, a cultura, porque é isso que a gente quer, né? A gente quer valorizar a cultura brasileira, mas eu não preciso excluir ninguém para fazer isso. E aí a gente conseguiu esse novo formato aí para a festa, e no formato de danças, né? Então, essa foto que vocês estão vendo aí, a menina com a saia laranja, é uma dança típica do Pará. Essa outra aqui de baixo, né, que a gente está usando um espaço externo, um estacionamento na Coab tem muito isso. E a gente está utilizando esse espaço, as crianças estão dançando funk. E ali em cima, as crianças estão brincando ali de corrida do saco, também teve bola queimada, tudo as crianças que escolheram, né, as danças, né, as professoras trouxeram algumas opções, né, para elas, e elas escolheram as danças que elas queriam dançar. E aí aqui, né, foi a festa de encerramento, né, do ano de 2019, e foi o primeiro ano que o Papai Noel foi aposentado, né, foi bem difícil isso. Gente, eu esqueci de falar no começo da minha apresentação, mas se alguém tiver alguma coisa para perguntar durante a apresentação, está aberto, tá bom? Eu esqueci de falar. Então, essa aqui foi a nossa festa de encerramento do ano de 2019. E aí, a nossa escola, a gente sempre recebeu dos pais, de uns parceiros nossos, as crianças recebiam brinquedos, sempre no final do ano, já faz muitos anos que acontece isso. E aí, sempre, né, quando a gente pensava em acabar com o Papai Noel, né, aposentar o Papai Noel, sempre vinha para a gente, mas e os brinquedos, quem vai dar, não sei o que e tal. E aí, a gente conversando com as crianças, eles falaram, não, fazer amigo secreto. E aí, teve ali o amigo secreto, as crianças tiveram as despedidas delas, né, um escreveu na camiseta do outro, né, teve um almoço especial de final de ano. Então, todo mundo foi contemplado aí, respeitando e incluindo a todos. E aí, quando a gente fala de quebra, né, de quebra de paradigmas, de colocar esse currículo da cidade em prática, qual que é o maior desafio? É a reinvenção da ação docente, não tenho dúvida nenhuma. Por quê? Né? É assustador para o professor
ele sair do centro da ação e passar a considerar as vozes das crianças, né? De ter um planejamento flexível, elaborado com e para as crianças. Isso é muito forte, porque foge de tudo que a gente aprendeu até hoje, né? Então, a escola que a gente estudou não era assim quando criança, né? A escola que a gente estudou quando criança não era assim, a escola que esse educador se formou não era assim, nem a faculdade e nem a prática dele, que ele vem desenvolvendo há anos, também não é assim. E agora, né, a gente praticamente tira o chão dele, né? Quando ele vai passar a fazer uma escuta ativa, né? Escutar o que a criança quer aprender, né? Quais os espaços que ela quer estar ali naquele dia, né? Então, isso é, sim, um grande desafio. E aí, né, o rompimento também com as falas, né? As falas que... mas agora as crianças vão fazer o que quer, né? Como que é isso? Que adianta a EMEI trabalhar tudo isso, essa questão da autonomia, sendo que quando eles crescerem, parar de fazer fila, sendo que quando eles crescerem, eles vão ter que ir ao banco, e o banco tem fila, e aí quando chegar na EMF, como é que vai ser na EMF? Gente, a reflexão, né, essa resposta eu tenho, ela é simples. A gente tem que pensar a nossa criança, que ela está ali hoje, né? Eu não tenho que quebrar antecipação, né? Pensar lá no futuro, tem que pensar na criança hoje, é hoje que ela está fazendo cultura, é hoje que ela está nossa, enrosquei com a palavra. Acho que eu vou trocar essa palavra, que ela está patragonizando, né? É hoje que ela está vivendo. Oi? Protagonizando, vamos lá. Isso, obrigado, Cláudia. É hoje, né? É hoje. Então, quando você começa a pensar que eu tenho que trabalhar com essa criança hoje, e se eu tenho uma estrutura, se eu tenho as possibilidades, se eu tenho as ferramentas para dar essa autonomia, por que eu vou ficar pensando lá na EMF, no serviço deles, né? Vamos pensar aqui no nosso. A EMF também precisa repensar o espaço deles. Então, né, essa aqui é uma professora que ela também se apaixonou pelo currículo, essas fotos são todas das salas dela. Essa primeira aí que vocês estão vendo, por isso que a gente fala da reinvenção, que a gente está se descobrindo também, a gente está acertando, errando, né? E a gente está avançando por conta disso, porque a gente está se permitindo também cometer os erros, né? Eu digo isso por quê? Porque a nossa escola, no início do ano, a gente sempre dá um livrinho para todas as famílias, né? E nesse livrinho vem algumas orientações de como que vai ser a rotina ao longo do ano, tudo. E aí, todo ano a gente colocava no livrinho que era para as crianças irem de tênis fechado, que não era para ir de sandália de jeito nenhum. E aí a professora, né, quando ela começou a olhar para a criança dela, ela percebeu que as crianças queriam tirar o sapato na hora que estivesse no parque, para sentir a terra, para sentir a grama, né? E aí ela deixou, e aí ela começou a pensar, gente... Lá no SEI, a gente pede para as crianças irem de chinelo, né? Para as mães mandar o chinelo. E por que na EMEI, que as crianças são maiores, a gente pede para as crianças virem de sapato fechado, né? Então, é uma reinvenção mesmo, né? E aqui, essa segunda foto, né? Que vocês estão vendo aí, duas menininhas desenhando no banco da sala de convivência, a professora fez uma proposta, né? De uma produção artística para as crianças. E aí, né, falou, olha, hoje vocês têm isso daqui para fazer. E as crianças tiveram a autonomia de escolher, né, como, quando elas iam fazer. Vocês estão vendo que tem esse menininho ali que está em pé, não apareceu o rostinho dele, mas ele não está fazendo, porque ele não era o momento dele fazer ainda. E aí depois a gente tem ali o Tiago, que ele está pintando ali na madeira do playground, da casa do Tarzan. Deve ter tido alguma inspiração, né, ele teve alguma inspiração lá no parque, e foi lá na sala, pegou a folha dele e começou a fazer a produção artística dele. E ali, aquela última foto, aquela cena ali, eu presenciei, né? Eu ainda fiquei um pouco insegura de ver a criança durada ali, né? Mas a professora, ela é muito segura do trabalho dela, então ela teve a confiança, né? De não olhar mais a criança com aquele olhar assim, ai, ele não tem habilidade para isso. Gente, ó, é mentira, porque... Se vocês olharem aqui do lado, tem um menininho parado só olhando. Quem tem habilidade para fazer, vai fazer, mas quem não consegue fazer, ele nem tenta.
nem tenta, porque ele já sabe que ele pode ser que ele se machuque. Então, é você confiar e acreditar na maturidade da criança, né? Que esse aqui, ele pegou uma corda, né? Que a gente disponibilizou alguns materiais para as crianças na quadra, né? Para eles poderem escolher. E ele pegou a corda, jogou no tronco e está ali se balançando, tudo numa boa, sem alarde, sem ninguém se machucar, tudo de forma bem tranquila. E aí, a gente começa a falar já da democratização dos espaços, né? Essas são reflexões que eu quero que vocês levem aí para as escolas de vocês, né? Em quais espaços as crianças brincam? Como esse espaço é organizado? A criança está no centro da sua organização? E aí, como é que a gente começou a fazer isso na nossa escola? A gente tem aí três fotos. Uma de antes e as outras duas de atualmente. Então, essa primeira foto de antes, vocês podem ver ali que foi assim que eu cheguei na unidade, essa foto é bem do início do ano de 2017, né? O alfabeto, né, na lousa, muitas mesas, que só dão, né, para a criança a posição sentado, né, a posição corporal só sentada. E aí vocês estão vendo ali os brinquedos, né? Tem umas caixas de brinquedo em cima do armário. Esses armários estavam todos trancados, né? Então, a gente já percebe que ali o centro da ação, né? O centro de todo o aprendizado está mais para a mão dos professores, porque ele que vai escolher qual brinquedo vai pegar, né? Em que momento vai pegar. E ali, quando você olha ali nessas outras duas fotos, já muda bastante, né? Até a quantidade de mesas a gente conseguiu diminuir. Antes tinham 9 mesas, agora a gente tem 3 salas com 5 mesas e uma sala com 3 mesas. E aí a gente começa a olhar ali, né, os brinquedos, né? Uma coisa que aconteceu na escola, por isso que eu estou falando que a gente tem que se reinventar, que a gente está ali na tentativa do erro, né, acertando e errando, porque quando a gente começou a repensar os espaços, né, disponibilizei para as professoras, falei, olha, vamos repensar os espaços, vamos fazer um mapa da sala de vocês, o que vocês querem, né? A gente vai conseguir comprar tudo que vocês precisam, né? De acordo com o orçamento da escola. E elas pediram caixas, muitas caixas organizadoras. Eu sei que eu gastei quase R$2.000 só em caixa. E aí, o que aconteceu no decorrer, né? Quando elas começaram a fazer os cantinhos, né? Quando elas começaram a colocar disponível para as crianças, elas perceberam que as caixas não tinha mais serventia. Por quê? Pensa, nossa, gente, olha só, por que a gente não pensou isso antes, né? Quando a criança quer um brinquedo de uma caixa transparente, ela está vendo o carrinho lá embaixo. O que ela vai fazer? Ela vai derrubar a caixa inteira para pegar aquele carrinho. E aí depois vai ter um tempo de organização daquela caixa, tudo, né? Então, hoje não, os carrinhos, não sei se vocês estão conseguindo ver nessa foto abaixo aqui, os carrinhos estão todos disponíveis, né, à altura das crianças, e esse armário que está mostrando nessa primeira foto, a gente tombou todos na escola. Então, esses nichos que vocês estão vendo ali na primeira foto, do atualmente, é um armário sem as portas, né, que vira um nicho, né, vira alguns nichos. E aí a gente tem as almofadas, né, tem o tatame, que a criança pode se movimentar corporalmente do jeito que ela achar melhor. E aí, né, nessa democratização, a gente tem a participação das crianças na organização e composição dos ambientes. Essa primeira foto que vocês estão vendo aqui no cantinho é um cantinho da cozinha, né? Cantinho da casinha. Ali também tem alguns ganchinhos, não sei se vocês vão conseguir ver, bem do lado da cortina, tem alguns ganchos que foi reivindicação das crianças. Eles pediram esses ganchos para poder colocar as mochilas deles. E ali, nessa segunda foto, tem o corredor da escola, que agora fica essa exposição, né, permanente das produções das crianças. E ali, essa outra é esse armário que eu falei para vocês, que a gente tombou, agora a gente tem vários deles espalhados pela escola, e esse é um que fica na nossa área externa. E aí, quando eu falo que as crianças participam, é por quê? Porque tem uma caixa aqui, que é a caixa dos ursinhos, foi uma reivindicação do Grêmio, né? Eles reivindicaram que eles reivindicaram que eles queriam os ursinhos de pelúcia na quadra,
E aí a gente foi lá buscar, né, os gremistas passaram de sala em sala perguntando qual seria, né, quem teria ursos para poder doar para a gente colocar na quadra. Né? Então, eles têm essa participação. E aí aqui, né, nessa outra questão, mostra o refeitório da nossa unidade, né, essa palavra que está ali, a preocupação com a belezura, né, é um termo aí do Paulo Freire, né, eu acho esse termo muito importante, porque a estética é importante também, né, porque quando você está num ambiente bonito, num ambiente acolhedor, você se sente melhor, né, você se sente pertencente àquele ambiente. E aí, nessa primeira foto, vocês podem perceber que não tem toalha de mesa, não tem cortina, esse painel no fundo, ele está numa altura, né, muito alta para as crianças, né, então está, né, centralizado no adulto mesmo. E aí, né, a gente começou as discussões, a gente precisava de um espaço mais acolhedor, né, a gente começou essas discussões dos indicadores de qualidade também, né, que é um local de escuta coletiva. E aí, a primeira vez que a gente falou, vamos colocar toalhas nas mesas, né, algumas pessoas falaram, mas para que toalha? E aí, né, a gente conseguiu colocar na cabeça das pessoas que, para que toalha? É porque as crianças têm direito de comer com dignidade, no espaço acolhedor, no espaço bonito, né, no espaço que elas se sintam bem. E aí, essa outra foto é de alguns espaços que a gente foi fazendo algumas modificações. Essa primeira foto aqui em cima, né, do antes, é o nosso ateliê. Ele foi revitalizado, quando eu cheguei tinha, né, até uns bens, né, que a gente acaba deixando em alguns lugares, né, escondidos na escola. E aí, né, em 2019, a gente teve um orçamento e conseguimos fazer o ateliê, né, o ateliê de artes, e ali embaixo é o corredor da nossa escola, que antes ele tinha esses painéis, né, esses painéis altos, e agora a gente colocou o painel em todo o corredor. Então, ele abrange o corredor inteiro da escola, os painéis à altura das crianças, para a gente ter essa exposição permanente aí, das produções das crianças. E aí, aqui outro antes e depois, que é da nossa quadra, né? Essa primeira foto é a quadra, né? Como ela era antes e como ela foi agora, né? Então, ela foi revitalizada, né? Com essas brincadeiras e com essa pista lúdica. Então, é um espaço, né? Que as crianças têm muitas possibilidades e modos de interpretar, né? Esse espaço. Né? Ela pode usar de modo muito criativo. E embaixo ali vocês estão vendo o tanque de areia, né? Que antes tinha esses degraus. E aí, né, pensando na acessibilidade, foi retirado os degraus, né? Para garantir aí o livre acesso das crianças com deficiência. E aqui, né? Esse aqui é o nosso queridinho, né? O mais atual, que é um espaço que ainda não foi nem inaugurado, porque veio a pandemia, né? Ele terminou na última semana e não deu tempo da gente inaugurar com as crianças. Era um estacionamento, nessa foto aqui que vocês estão vendo, era um estacionamento que era utilizado por 3 professores só, que é um espaço pequeno, né? Então não cabiam mais carros, então eram só 3 carros que eram guardados ali nesse estacionamento. E aí a gente, né, no conselho de escola, a gente decidiu que a gente ia utilizar esse espaço para as crianças. E aí nós pensamos nesse redário, né, a gente chama de redário sensorial, que é um espaço que diz muito sobre a proposta da nossa escola. Por quê? Porque ele é um espaço que dá privilégio, né, ao contato com a natureza. O Cláudio teve a oportunidade de conhecer nossa escola, e nossa escola tem uma área bem arborizada, né? Sim, tô doido para ir nesse redário agora. Oi? Tô doido para ir nesse redário agora, que eu fui ainda não tinha, só era projeto. É verdade. Foi inaugurado agora, né? Não teve com as crianças, mas a gente terminou de fazer ele agora. Olha, aproveitando a interrupção, tem duas perguntas na realidade aqui, que uma é da Amanda, né, da Amanda Turim, que ela disse que ainda não está como profissional da rede, mas que dica você daria, né, para quem está chegando agora, quem está começando o trabalho docente, quem está entrando agora para isso? E uma outra pergunta é da Silmara,
em que ela pede para você, na realidade não é uma pergunta, ela pede para você comentar como a sua escola consegue aproximar os pais nas reuniões de conselho para auxiliar a gestão. São duas questões que tem aí para você dialogar com a galera aí. Tá. Essa primeira que você falou, eu não consegui entender muito bem. Você pode repetir? A Amanda Turim, ela fala aqui no comentário no chat que ela não é professora ainda, não atua como professora ainda. Então, eu entendi que ela está estudando ou em vias B. E aí fala do olhar, né? Existe um olhar, desses olhares que você falou aí, ela traz até a questão do olhar torto, né? De quem já está na rede ou quem já atua na profissão. E ela pede que você diga queria saber, assim, quais as dicas que você poderia dar para quem está começando agora. Assim, eu me declaro uma apaixonada pela educação, uma apaixonada pelo que eu faço. E desde quando quando eu era professora, quando eu ingressei, eu sempre ouvia assim, mas essa vontade dela vai durar só 5 anos, né? Então, eu estou aqui, já tem 18 anos, e eu não desisti. E uma coisa que eu acho muito importante, que até o Cláudio, né, deu essa dica para mim, que foi uma coisa que abriu os meus olhos, é que às vezes, você não vai conseguir o apoio de todo mundo, mas você tem lá uma porcentagem que você pode contar. E você grudar essas pessoas, são os parceiros, né? Os parceiros que você tem na escola, que estão dispostos, que não estão com o ouvido tão cheio, né? Porque quem está com o ouvido cheio, é muito difícil você conseguir uma mudança nessa pessoa. Mas se você ali encontrar um par, né, que acredita assim como você, que pode fazer a diferença, eu penso que o caminho é esse, é você grudar nessa pessoa e ir ali, partir para muito estudo, para brigar mesmo, que assim, eu quando era professora, eu também tinha essa postura de lutar pelas minhas crianças. Hoje eu luto lá com a diretora regional, às vezes, né, umas coisinhas assim. Mas então eu não perdi esse senso de não importa se eu estiver na sala de aula, se eu estiver na gestão, eu vou estar sempre lutando para dar uma educação de qualidade para as crianças. Viu, Ellen? E uma coisa que eu queria falar, elogiar da sua postura, porque além de ter essa postura lá no seu território e ao longo da sua carreira, a gente viu que você participa de todos os cursos lá no USP Escola, que você procura conhecer a experiência de outras escolas, fazer amizade com outras professoras, professores, gestoras e gestores, né? Quando você faz essas formações, que você poderia estar em casa nas suas próprias férias, né? No recesso, e a gente vê você lá participando, igual você está participando aqui no virtual com a gente. Então, eu acho que essa é uma outra resposta, né, para a moça que fez a pergunta, que Sim. toda essa vontade, você alimenta toda essa sua vontade continuando a estudar também e fazendo essas novas redes de amizades quando você estuda e faz os seus projetos. É isso, você está de parabéns. Obrigada. É exatamente isso, né? Continuar estudando sempre, porque as crianças mudam. E por que a gente vai ficar estacionado, né? Onde a gente está na nossa zona de conforto. Então, você tem sempre que estar se mexendo. E aí, a outra pergunta, né, sobre o conselho de escola, é bem difícil, assim, você conseguir trazer, e eu confesso que até hoje a gente não tem a participação que a gente gostaria de ter dos pais. Mas a gente ouve muitas crianças, vocês vão ver mais para frente, eu vou mostrar para vocês, vou tentar passar um vídeo, vou ver se ele vai passar, e vocês vão ver como que a gente também faz esse movimento, né, de ouvir as crianças, né, quais são os anseios dele, quais são as prioridades, o que eles querem que aconteça na escola, porque os pais é muito difícil mesmo a gente conseguir trazer eles, mas a gente não pode desistir, a gente tem que estar sempre aí, né, arregaçar as mãos e continuar tentando trazer eles do nosso lado, sempre. E aí que eu estava falando do tanque desse nosso redário sensorial, né, ele é um espaço de contato com a natureza, então a criança ela vai ter contato ali com pedrinhas, né, com terra, essa foto não vai dar para ver, mas tem tocos de madeira, de árvore, tem cascas de árvore,
porque as crianças, elas estão, assim, num ambiente, os brinquedos delas são muito coloridos, né, e tudo de plástico, né, chega a ser até cansativo, o colorido que as crianças são bombardeadas, né, na vida delas, todos os brinquedos, né, são, né, tudo artificial e sempre de plástico, tudo. Então, esse espaço, ele vai proporcionar uma outra experiência para a criança, e a gente acredita muito nesse aprendizado, né, através da natureza, né, porque é ali que ele vai sentir o aroma das plantas, né, teve uma coisa que a gente não contava, que é essa lateral aqui, ela está cinza, são pedrinhas, né, então a gente quis privilegiar, né, a gente quis dar uma importância ao sensorial, né, porque essa pista é para as crianças andarem descalças. Então, ela tem o aroma das plantas, vai ter ali o tato, né, ela pisando. E a gente pensou que, né, eu tinha até pensado em colocar uma fonte para ter um barulhinho de água, mas, gente, vocês não acreditam o barulho que faz quando você pisa nessas pedras, sabe? Então, a gente conseguiu ali, vai conseguir aguçar todos os sentidos das crianças, e isso vai trazer muitas aprendizagens, né, para elas. E ainda, né, curtir um ócio nas redes, ou fazer uma leitura, né, ela vai poder escolher o que ela quer fazer. Então, a gente tem, assim, um espaço que a gente tem muito orgulho de ter na nossa escola. E aqui, né, a gente também, né, continua ali na democratização de espaço, né, dos espaços, mostrando as crianças utilizando esses espaços, né? Então, ali, eles estão brincando na pista lúdica, né, conhecendo as regras do trânsito, essa de baixo vai mostrar ali as crianças utilizando o ateliê, essa outra, as crianças estão, hoje a gente chama de espaço multiuso, mas era uma sala de informática que tinha lá uns 15 computadores quebrados, né, que não tem mais manutenção, porque tudo caiu em desuso, e aí era um espaço que não estava sendo utilizado, que a gente colocou para o uso das crianças, trouxe os computadores, a gente teve a troca pelos notebooks, e aí a gente colocou os computadores da secretaria para as crianças poderem utilizar. E ali, essa outra de cima, é a rampa da unidade, que depois de muito esforço, né, 3 anos brigando, né, com a Dre, mandava um ofício, minha escola está caindo, precisa de reforma. Aí voltava, não tem verba, aí eu voltava de novo. Então, foi muita insistência aí, perdi as contas de quantas vezes eu mandei o mesmo ofício. E aí a gente conseguiu esse ano uma reforma, e ela estava prevista a acessibilidade dessa entrada, né? Então, agora a gente pode atender né, as nossas famílias que têm pessoas com deficiência, né, de uma forma mais acolhedora. Ô, Ellen, eu sei que o papo tá bom, mas eu vou ser o chato da vez. A gente passou um pouquinho, a gente já está um pouquinho avançado. Se você puder concluir para a gente, e uma coisa que eu já te peço, se você puder disponibilizar esse material, parte dele, para que o pessoal do curso tenha acesso e possa ver com mais calma, porque acho que é um material riquíssimo para a gente compartilhar, tá? Tá bom. Desculpa ser o chato da vez. Não, imagina. Falta só falar do Grêmio? Pode. Tá, então vou pular aqui alguns slides para a gente ver o Grêmio. Né, eu ia começar a falar do tempo do nosso projeto de Minha Barriga é Quem Sabe Quando Estou com Fome. Ixi, agora travou aqui. Foi. Agora foi demais. Esse projeto, só falando um pouquinho do tempo, né, que quando a gente começa a pensar o tempo na escola, ele é sempre um tempo com rotinas muito rígidas, né? Então, na nossa escola, a gente pensou em fazer esse projeto, da Minha Barriga, Quem Sabe Quando Estou com Fome, que é o momento que a criança tem ali aquela 1 hora para ir se alimentar na hora que ela sente a necessidade. Então, a gente tem esse projeto na nossa unidade, que, para mim, pensar muito na autonomia deles, né? E aí, sobre o Grêmio, né? Essa autoria e protagonismo, que aqui está sendo eleitos representantes do Grêmio, então a gente teve a eleição, e eles fizeram a eleição para poder eleger os gremistas. Esse aqui é só um minutinho do vídeo. Mas por que está quebrado? Está só
Acho que você tem que explicar o que está acontecendo aí no vídeo, Ellen, que ele está rodando meio truncadinho. Ele, as crianças sem voz, né? Então, as crianças estão mostrando as mudanças, as alterações que eles precisavam ver na escola, né? Então, esse túnel aí, eu não tinha visto que tinha esse buraco. E eles que mostraram, né, pra gente. Esse vídeo é bem de 2017, bem no início, quando a gente estava começando a trabalhar com eles, né? Essa questão das prioridades, né? Deles trabalharem com a gente. O que eles queriam, né? É isso. Então, a gente começou... Esse é o protagonismo que a gente tem. Aí, aqui é o Grêmio, né? As reuniões do Grêmio. Elas acontecem mensalmente. As crianças levam as sugestões, né? Eles decidem lá no coletivo e levam as decisões para a reunião do Grêmio. Eles decidem... Essa aqui é uma festa dos aniversariantes do mês, né? Eles decidem o tema, o lanche, o suco, do que vai ser o bolo. E aí, tudo isso através das assembleias escolares, né? Depois, se vocês quiserem, tem um vídeo bem legal, Assembleias Escolares, parte 1, que é de Campinas, que mostra exatamente como são feitas as assembleias, né? Então, esses são alguns dos espaços, né, que a gente dá voz para as nossas crianças. E aqui é a pintura da escola, que eles decidiram as cores que eles queriam que fosse pintada a nossa escola. Eles pediram um arco-íris na fachada, né? E queriam o vermelho e o azul nos muros. Então, a gente fez a pintura de acordo com o gosto deles, e eles têm um gosto lindo, né? Porque ficou muito bonita a fachada da escola. E aí, né, aqui é o nosso novo formato de mostra cultural, que valoriza a participação deles mesmo, né, o movimento. E essa última mostra cultural que a gente fez, ela mostrou, né, deu um espaço para os pais conhecerem os espaços das crianças, as salas. E uma coisa que aconteceu que foi muito interessante, que a nossa proposta era que os pais conhecessem os espaços, né? E aí as crianças apresentaram os espaços para os pais, né? Mostrando o quanto eles têm pertencimento por aquele espaço, que aquele espaço é deles, né? E essa foi, né, um jeito que a gente teve aí de dar um novo formato para a mostra cultural. Ô, Ellen, para assim, a gente caminhar para algumas questões aqui, tem duas perguntas aqui. Uma do Estênio Machado, que ele pergunta como são essas interações, né? Como é trabalhar a mediação dos conflitos, que ele entende como naturais nesses espaços, e as interações entre as crianças, se existe uma assembleia de sala, né? E aí a Rosa pergunta embaixo também, que tem curiosidade de saber como isso se dá dentro da sua unidade escolar. Tá, essa dos conflitos, né, é uma coisa que eu aprendi, assim, a duras penas, e que eu tento passar muito, assim, do nosso grupo de professores. É que, se a gente tem conflito, é conflito de ideias, né, não é conflito de pessoas. E aí, assim, se eu tenho toda essa base, toda essa documentação que dá para as crianças a garantia desses direitos, então, o professor, o diretor, quem quer que seja, não tem direito de negar, né, o que é deles. Então, essa questão do conflito é isso, bater sempre na tecla do direito das crianças e não colocar na cabeça que é pessoal, né, porque não é, todo mundo está ali profissionalmente, e o foco é a criança. Então, às vezes, o ano passado aconteceu uma questão assim, né, que a gente teve muito problema. Eu estou contando isso para vocês, mas, assim, não quero em nenhum momento que vocês pensem que tudo isso foi fácil, não foi. O Cláudio me conheceu num momento difícil. Esse ano, em janeiro, estava sem voz, né, minha voz voltou há pouco tempo. Então, foi, assim, muitos embates, né, não dá para dizer para vocês que não teve formações de grupos na escola, né, motins, essas coisas assim, porque teve tudo isso. Mas, né,
exercendo, assim, o papel que eu tenho de liderança na escola, eu sempre bati na tecla que a gente estava ali para garantir o direito das crianças e que não dá para a gente ficar só estudando sem colocar nada em prática. Né? O PEA mesmo, projeto especial de ações. Não é projeto especial de estudo. Ó, gente, 2013 saiu o primeiro documento. A gente está em 2020. Quanto tempo mais a gente vai precisar de maturação para colocar o direito das crianças em prática, né? É difícil falar isso. Eu entrei em muitos conflitos, porque eu ficava pensando, nossa, mas eu vou ser democrática se eu chegar e falar para os professores que a gente vai ter que garantir o direito das crianças? E aí, com o tempo, eu entendi que sim. Por quê? Porque a primeira, né, eu entendo que a primeira coisa da gestão democrática é uma educação de qualidade que garante os direitos das crianças. E o professor está ali para isso, eu estou ali para garantir isso. Então, eu sempre me coloco no balaio também, porque não é só o professor, eu também tenho que dar estrutura, eu tenho que fornecer materiais, eu tenho que estar ali junto, eu tenho que fazer escuta, ouvir quais são né, os anseios. Né? Até agora, quando eu fui montar esse projeto, para a gente apresentar o projeto das salas mistas, eu ouvi as professoras, eu pedi para elas, eu falei, manda um relato para mim, para eu colocar no nosso projeto, para ficar mais rico, né, para a gente ter argumento, para ninguém achar que é um projeto da gestão, porque projeto só de gestão não vai para frente, gente. Tem que estar todo mundo engajado no mesmo caminho. E eu acabo me perdendo nas perguntas. Eu respondi a do conflito, você pode falar outra, Cláudio? Era no mesmo sentido, como resolver esses conflitos, e entre as crianças mesmo, que eu acho que aí você tem experiências legais que o próprio Grêmio atua nessa questão de gerir os conflitos, não é isso? Sim, o Grêmio, né, no começo, né, quando eu mostrei aquela foto das assembleias, a nossa ideia inicial era a gente ter, assim, um dia fechado, né, então, tal dia do mês, a gente vai fazer a nossa assembleia geral na escola e cada sala vai fazer a sua assembleia dentro da sua sala. Aí, depois, a gente repensou, falou, não, mas a assembleia tem que acontecer quando tem a necessidade, né, dentro da sala, né? A professora, né? A gente tem uma professora que diz que as crianças dela mesmo falam, os conflitos que acontecem, a criança jogou, meu coleguinha jogou areia no meu cabelo, eu não gostei, vamos colocar, vamos fazer uma assembleia? Então, é assim que acontece. Eles mesmos chegam, né, a resolução ali do conflito. Até aquela foto que eu mostrei para vocês, que tinha a foto ali do Corinthians, né? Que foi uma festa de aniversário que eles decidiram esse tema. E aí o que aconteceu? Pela primeira vez, a turma da tarde definiu um tema e a turma da manhã definiu outro. E a turma da manhã definiu que ia ser a boneca LOL e a da tarde definiu que ia ser o Corinthians. E aí, o Tiago, que é aquele que vocês viram na foto, ele falou que não ia na festa de jeito nenhum, porque tem toda essa questão do gênero, né? É difícil de ser desmistificada. E aí ele falou, não vou na festa porque essa festa vai ser de menina, e eu não sou menino. Aí eu peguei, comecei a falar, não, mas o seu pai, né? Comecei já a destilar toda, né, minha sabedoria, né, na minha cabeça. Mas seu pai não cozinha, seu pai não, né, sua mãe não cozinha, seu pai não cozinha, sua mãe não dirige, não sei o quê. Aí a Mariana pegou, levantou a mão e falou assim, ô Tiago, esse mês a gente faz da LOL e mês que vem a gente faz ele queria do Sonic. Mês que vem a gente faz do Sonic. E aí pronto, né, o conflito foi resolvido. E aí outro conflito também que aconteceu foi porque a gente queria definir o nome do parque da escola. E aí surgiu Parque dos Sonhos, Parque das Crianças, Parque Feliz. E aí tinha uma criança que ela queria o Parque dos Sonhos, né? E o que ganhou foi Parque da Criança. E aí o que ela pensou na cabeça dela? Ela pensou assim que ela podia unir tudo, né? Não sei como funciona direito o pensamento da criança, mas a ideia que ele deu assim, Parque dos Sonhos das Crianças Felizes. Então, é desse tipo de resolução de conflitos que eu estou falando, né? Que quando você dá as ferramentas, as crianças, elas conseguem resolver o conflito entre elas.
Ellen, eu sou muito grato por você ter aceitado o convite. Eu queria bem mais tempo para a gente passar aqui, bem mais tempo dialogando, porque, como eu já disse no início, eu sou suspeito para falar, porque eu sou apaixonado pelo seu trabalho, desde que eu conheci, né? Já fui lá, acho que umas 2 vezes, né? Eu fui lá antes de todos esses processos aí que você mostrando. Não deu tempo você falar do projeto de grafite, mas outro momento a gente traz Foi. sempre essa conversa também, né? A Ellen fez um trabalho maravilhoso, Andréia, de grafite com as crianças lá na escola. Inclusive, uma foto que aparece lá são as crianças finalizando o grafite. Então, tem bastante coisa ainda que ficou um pouco para trás por causa do tempo, né? E eu acho que ela administrou bem. Então, eu quero te agradecer bastante. Eu sei que tem 2 colegas aí lá da escola junto com você aqui na sala. Quero agradecer, mandar um beijão já para elas também. E assim que passar essa pandemia, eu vou usufruir daquele redário lá. Eu já estou me autoconvidando agora. Os primeiros convites foram, tá? Muito obrigado, André, Raimundo. Nada. Passo a palavra para vocês e estamos muitíssimo obrigado, tá, Ellen? Mais Tá, uma eu vez. deixei o meu e-mail, né? Não sei se vocês viram naquela última tela, ficou o meu e-mail, o meu telefone, né? Então, essas trocas para mim são muito ricas também, né? Gosto de ouvir, por isso, né? Eu gostei que a professora Andréa falou, e esse é meu perfil mesmo, eu gosto de que essas experiências é que a gente aprende, né? Às vezes uma escola está fazendo uma coisa, né? Inclusive, a gente começou essa mudança, né, das salas mistas, a gente foi visitar outras escolas, né? Então, eu né, valorizo muito as experiências que os meus pares têm. Viu, gente? Não sei nem o que falar, né? Porque a Ellen a gente já conhece, né? Como o Cláudio falou, lá circulando nos nossos cursos da Escola Pública Democrática e dos Direitos Humanos, Gênero e Diversidade na Escola, lá no Encontro USP Escola. Para a gente é uma alegria poder aprender com ela. Eu acho os diários dela maravilhosos, porque para mim, quando ela traz essa apresentação e conta as histórias, é como se fossem os diários que nós estamos pedindo aí para o pessoal fazer nas atividades, né? Ela está contando as histórias das crianças, ela está contando as histórias que ela vive com as colegas, os colegas de trabalho, na relação com a secretaria, né? Com a diretoria de ensino. Ela está contando as falas que cada estudante coloca, né? Cada criança vai colocando. E esses são os nossos diários, né, humanizados, né, Ellen? Ou seja, colocando os documentos, os princípios dessa escola democrática na educação infantil, colocando essa formação que todo mundo viu que ela tem, né? Com as teorias aí da pedagogia, etc., mas também colocando essa dimensão do cotidiano. E essas imagens, elas não são só burocráticas, né? Elas são afetivas. A gente percebe que elas foram feitas com muito carinho, com um olhar que ao mesmo tempo tem essa sofisticação, né, de ser uma educadora, uma gestora preparada para lidar com tudo que ela está vendo e com esse carinho por essas crianças. Então, depois, como o Cláudio falou, se puder disponibilizar essa apresentação para o pessoal, né, acho que é um modelo muito bom de como o pessoal pode sistematizar, organizar. E aí, eu também ia comentar, Ellen, do que você falou aí, que eu achei muito importante dar o exemplo do Grêmio na educação infantil. Muita gente pensa que o Grêmio é uma entidade, né, uma instância da escola pública democrática que só pode ter lá para os adolescentes. Não é, Raimundo ou Cláudio? Lá no ensino médio. E eu achei maravilhoso que ela Isso trouxe mesmo. esse exemplo, né? Que dá para ajudar a organizar as crianças, que elas já conhecem, entender o que são os princípios de participação, de respeito ao outro, né? De opinar e apontar os problemas do seu espaço e ajudar a resolver, não é isso? Então, queria saber o que vocês acharam disso aí, o Raimundo, o Cláudio. Achei maravilhoso, porque ela falou desse exemplo prático, né? Para mim foi o que mais me emociona. Perceber que muitas vezes os pais e os responsáveis não conseguem participar, porque eles trabalham, passam o dia inteiro trabalhando, ocupados, às vezes não conseguem participar das instâncias democráticas. Mas as crianças, né, que são os personagens principais da escola, eles estão ali todo dia. Então, eles podem e devem ser escutados, ouvidos,
né, incentivados a se organizar, não é mesmo? Então, eu queria dar os parabéns para a Ellen, que mostrou que isso é possível, desde da idade mais tenra, né, da infância. Fala um pouco aí, Cláudia. André, eu tive a oportunidade de ir lá ver, por exemplo, o caderno do Grêmio, como é organizado o caderno do Grêmio, com a própria letra do aluno, e depois tem uma ratificação de um adulto, do professor, ou de outra pessoa, traduzindo um pouco, sistematizando, mas a carta escrita pelo próprio aluno, a reivindicação pelo próprio aluno, da forma que ele entende, como ele concebe todo aquele contexto, está lá no caderno do Grêmio também. Então, acho isso é muito interessante, né? E mostrar para a gente que é possível isso desde a tenra infância, você construir esse processo de protagonismo, né, que a gente fala muito do protagonismo juvenil, mas e as crianças, né, onde é que elas ficam nesse processo escolar? E aí, eu fui em 2 momentos, né, um que foi uma festa, que foi no dia de uma festa, né, e depois eu fui em um segundo momento, onde estava plantando lá aqueles jardins, essas coisas tudo, e você vê essa participação de fato, né, você vê essas questões acontecendo dentro da escola, você chega a sair emocionado de lá de dentro, né, desse processo, né, acompanhei todo o processo lá do grafitagem, que as crianças passaram por oficinas, ajudaram a pintar as paredes, tem a marca delas em todos os espaços da escola tem a marca das crianças, né, e, inclusive eu participei dessa refeição aí, que é um self-service e as tias da cozinha lá colocam as coisas lá, eles vão lá, pegam e é muito interessante todo o projeto, vale a pena, né, assim, conhecer de mais de perto, entender de mais de perto. Tá certo. Bom, como terminar uma conversa dessa, né, com a Ellen? Mas, enfim, o tempo... preciso a gente, então, assim, pensar na questão do tempo. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a prática que a Ellen traz aí para a gente é o que tem de mais fiel nessa ideia de metodologia que a gente desenvolve no curso do Escola Pública Democrática, não é? Também lá no curso de Direitos Humanos. Ela foi para a teoria, né, para uma experiência no encontro USP-Escola, e ela pôde levar para a unidade escolar onde ela trabalha de forma que materializou todas aquelas conversas, todas as nossas intenções. O que ela traz hoje é uma informação importante, de dizer assim, olha, não as coisas podem acontecer. É preciso arregaçar as mangas e trabalhar, que o trabalho é grande mesmo, mas é possível acontecer. Eu li em um dos relatos hoje dessa dificuldade e dessa distância entre a vontade de fazer e as coisas acontecerem. Mas o que a gente pode perceber no trabalho que está sendo desenvolvido pela Ellen é que é possível acontecer, mas que não acontece também da noite para o dia. E você também não tem todo mundo do seu lado. Mas é importante que esse grupo que está aqui hoje, mediante essa fala da Ellen e das nossas falas anteriormente feitas aqui, é que vocês tenham um olhar sensível para identificar as pessoas nas unidades escolares que estejam na mesma sintonia de vocês para cumprir os direitos de crianças e jovens e adolescentes, né? De transformar a unidade escolar onde trabalham. E tem muita gente assim, não é? Tem muito diretor, tem muito professor, tem muito coordenador, tem muita diretora, coordenadora, professora e outros trabalhadores da unidade escolar que tem essa percepção de que sempre tem espaço para melhorar o atendimento aos jovens dentro da unidade escolar e, sobretudo, respeitando a sua condição humana, não é? Então, no início da nossa conversa aqui, eu fiz uma pergunta, não é? De como que na verdade, eu fiz uma afirmação de que a escola precisa ensinar a ser humano, não é? E aí disse como.
Aí a Ellen trouxe o como, né? Então, como que a escola ensina a crianças, jovens e adolescentes a serem humanos, sendo humana, né? Eu acho que isso é a minha palavra que eu deixo para encerrar a minha participação aqui nessa data, neste momento, é de que é preciso ser humano. A escola precisa ter essa percepção de humanidade, de respeito. Não interessa se tem 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos. Não, olha aí, está aí um exemplo. Participação coletiva, assembleia escolar, não é? Tem um manual do Ulisses Araújo, da Unicamp, que fala da assembleia escolar, que eu acho que pode partir dessa primeira infância aí, para eles começarem a aprender a escolher. Eu fiz isso com minha filha, não é desde sempre, desde criança. Eu sempre ensinei ela a escolher. Filha, você vai escolher. Fui orientando ela. Hoje eu às vezes eu falo, ela quer uma coisa, eu quero que ela faça outra, mas eu falei, foi eu que ensinei ela a escolher, então, foi eu que ensinei a escolher, então agora é melhor deixar ela seguir. Ela está usando contra mim isso hoje. Mas, enfim, parabéns, Ellen. Parabéns a você, a sua equipe que está lá, a comunidade, né, que está sendo beneficiada com esse trabalho que está sendo realizado na sua escola. E eu acho que, para encerrar minha fala, eu quero destacar uma coisa importantíssima, muitas coisas importantes que você falou aí, mas uma ela é mais importante do que as outras, que é viver o seu tempo. Né? A gente ouve muito lá no ensino médio que esse garoto ele não sabe porque o ensino fundamental pisou na bola, né? Aí o fundamental diz que o ensino infantil pisou. Então, quer dizer, eu acho que a gente não precisa ficar transferindo responsabilidade para os outros, né? E nem projetando o futuro. Viva o momento. Né? Eu acho que é importante ter essa percepção do momento. Olha, eu não vou pôr esse garoto, eu não vou ter que manter a fila, porque senão, não, isso é um outro momento. Né? Isso é um outro momento. Eu acho que é nessa linha. Muito obrigado, gratidão a todos e todas. Passa a palavra. Viu, Raimundo, Ellen? Eu acho que foi maravilhoso a gente encerrar essa nossa rodada aqui, né, de encontros virtuais que nós tivemos para incentivar e ajudar o pessoal a fazer o curso Escola Pública Democrática aí na pandemia, trazendo a presença da Ellen e mostrando todos esses diários da educação infantil, porque tudo que ela falou, e a gente já sabe, já ouviu e viu, leu muitos diários, né? Todos esses anos a gente trabalhando junto, a gente sabe que como ela faz na educação infantil, tem muita gente que vai levar isso para o ensino fundamental 1, para o ensino fundamental 2, para o ensino médio. Então foi muito bom a gente encerrar voltando ao começo, né? A primeira infância, e lembrando de tantos relatos que a gente leu ou escutou, trazendo iniciativas parecidas como a da Ellen nas outras fases da infância e da adolescência. Eu queria compartilhar com vocês, né, no caso do meu filho, que estudou tanto em escolas privadas quanto em escola municipal, ele viveu boa parte disso que a Ellen falou, e nós, como mães e pais, participando junto, ajudando a pintar o muro da escola, ajudando a reformular os espaços, né, a participar das atividades culturais. Eu tive o privilégio de viver isso com o meu filho em escolas que existem, né? A gente não está falando de nenhuma irrealidade, escolas que são o paraíso na terra, como a Ellen mostrou aqui muitas vezes, né? Então é possível, tem as dificuldades, mas é possível a gente fazer. Então fica aqui esse incentivo, né? Eu agradeço muito a Ellen por ter feito o trabalho. Eu, como historiadora, ainda tenho que fazer mais um elogio para a Ellen. Não basta a gente fazer as coisas. Para que a gente faz os cursos, né, Ellen? Para ter tempo para sistematizar, para documentar, para trocar ideia com os nossos colegas, né, as nossas colegas, sobre as melhores formas de transformar a prática em conhecimento público, né? E fazer esse circuito importante que a Ellen faz, que é frequentar os cursos e mostrar o trabalho, né? Cada vez que ela é chamada para um convite, para ela ir falar, e com isso ela está incentivando, né, que outras equipes façam
coisas, projetos inovadores. E aí ficou o contato aí, gente. Eu peço para ela escrever aqui de novo no chat, né? Colocar lá nos nossos canais do YouTube, o e-mail e tudo mais, porque tem muitos outros projetos que ela pode contar em detalhes, que vocês viram que ela só deu uma mostradinha ali na apresentação, né? Tinha projeto da biblioteca, tinha projeto da horta, vocês viram? Passou rapidinho o projeto do grafite, que o Cláudio falou. Então, ali tem um panorama, uma cartela de projetos que podem ser adaptados, reinventados, né, que podem inspirar ações da escola pública democrática com essa mensagem que tão bem o Raimundo e o Cláudio frisaram aqui que a gente quer passar. A escola pública democrática não é só feita com as instâncias formais, né, que existem na escola ou na gestão, mas ela é feita quando as crianças, os jovens, os adolescentes que estudam ali são partícipes de tudo que acontece na escola e se sentem realmente acolhidos naquele ambiente de aprendizado. Então, gente, por conta da hora a gente vai encerrando, né? Porque tem gente que já precisa ir descansar, amanhã tem mais, mas fica aqui um convite final, né, para dizer para vocês que todo mundo que está fazendo as suas atividades e já terminou, está encerrando ou está começando, quando chegar na última semana de outubro, a gente vai fazer uns encontros como esses que nós estamos fazendo aqui, de acolhimento dos estudantes das novas licenciaturas, da licenciatura interdisciplinar que está sendo inaugurada no ano de 2020, está sendo inaugurada as licenciaturas interdisciplinares, e a gente vai fazer o acolhimento dos estudantes com essas rodadas de conversas virtuais também, e abrindo o nosso curso Escola Pública Democrática para esse pessoal novo, né, que vai começar o primeiro ano de formação. E aí eu convido todo mundo que está aqui fazendo o nosso curso, mesmo se você já tiver terminado, se você estiver fazendo as suas atividades no seu ritmo, né, e quiser mostrar o seu trabalho final lá no mês de novembro, para esses estudantes, os seus diários, vocês vão receber aí um e-mail com convite, né, para vocês participarem. Vai ser a partir da última semana de outubro, sextas-feiras de manhã. Eu sei que esse horário às vezes não é tão bom, né, porque o pessoal pode estar ocupado, alguma coisa, mas se você puder dar uma participadinha lá, a gente está chamando todo mundo, a Ellen já está mais que convocada, o Cláudio e o Raimundo já batendo carteira, né, que eles já estão convocados aí também, a Kátia, que falou aqui com a gente hoje, e todos os educadores e educadoras que estão fazendo esse curso com a gente. E aí, gente, a outra coisa que eu ia falar é que quem tiver dúvidas sobre o nosso curso, você pode tanto escrever para o nosso e-mail, o fabcdigitalplural@gmail.com, que o pessoal da nossa equipe de bolsistas, né, responde vocês sobre como acessar as atividades, os conteúdos, ou lá no nosso grupo, né, na própria plataforma Digital Plural. E também quem quiser, depois que a gente encerrar a gravação aqui, ficar um pouquinho na sala e conversar sobre isso, o Vinícius, que é estudante do primeiro ano de licenciatura, né, e que está na nossa equipe, vai estar aqui ajudando vocês a responder as questões, pegando os e-mails de vocês, tá certo? Então, não sei se vocês querem dar um último tchau aí, Cláudio, Ellen, Raimundo. André, eu quero agradecer os meninos, ao Vinícius, ao João, a Bianca, e tem mais uma outra pessoa que eu não estou conseguindo lembrar o nome agora, que, assim, nos ajuda. Né? O João Pedro, e tem mais uma pessoa que eu não estou lembrando o nome, mas que sempre que precisamos deles nessas ajudas tecnológicas, eles estão aí nos ajudando, respondendo as dúvidas, tá? Muita gratidão a vocês por essa ajuda maravilhosa durante esses 8 encontros, e que venham os próximos encontros, tá? Obrigadão a todos, Elis, mais uma vez, muito obrigado, tá? E uma boa noite a todos vocês. Também quero agradecer vocês, que ficaram me ouvindo, né? Não sei se eu me estendi muito, mas é que tinha bastante coisa mesmo para falar. Muito obrigada, gente, por ter me escutado. Boa noite. Então, Raimundo, dá um último tchau aí também, e o pessoal depois tudo abre o microfone enquanto eu acho para parar o botão de gravar aqui. Então, é mais para agradecer mesmo, né, esses 8 encontros que nós fizemos aqui. Foi uma troca muito potente, né, eu diria.
porque pelos diários eu tenho lido muitos relatos, muitas experiências importantes que nasceram a partir desses encontros, que partiram a partir desses encontros aqui que foram feitos na plataforma digital Plural, e que a gente fica muito esperançoso, né? É isso que eu fico aqui, na esperança de que essa discussão toda que foi feita nesses encontros aqui possa se traduzir em benefício para os jovens que estão nas escolas públicas de todo o Brasil. É isso que eu espero. Então, muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Dá um tchau aí, geral, enquanto eu acho interromper a gravação aqui. E até os nossos próximos términos de tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.